Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o meu assunto com vocês hoje é para falar sobre recurso, né? Vocês que vão fazer recurso contra a prova discursiva do Tribunal de Contas do Paraná. Eu vou explicar um pouquinho, porque eu sei que nessa hora, o que acontece? As pessoas ficam com muitas dúvidas, gera muita insegurança, eu invisto no recurso, não invisto no recurso, ou senão as pessoas querem investir sem ter condições de investir. Então, eu espero que o vídeo ele tenha muito mais uma função informativa. É lógico que nós temos uma função comercial, ninguém esconde isso de ninguém, mas ele tem muito mais uma função informativa, porque de todas as fases do concurso, a que eu considero pior das fases é essa. Ah, por que é pior? Porque, tipo, é aquela sensação de que você foi, mas faltou pouquinho. Faltou tão pouquinho que, ou se não, você olhou para a sua discursiva e falou, poxa, eu fiz uma boa discursiva. E a sensação de injustiça é uma coisa assim que oprime muito. Então eu sei o quanto isso é difícil. Eu já passei por fase recursal. Assim, a gente sente dolorida, até uma fase que eu fico até um pouco triste para falar dela particularmente. Mas nós vamos falar sobre a nossa experiência, sobre o que o CESP cobra em termos de recurso. Se você quiser contratar recurso de professor, você contrata. Se não quiser, eu espero que você faça com consciência. Essa que é a parte mais importante, tá? Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos concursos de um modo geral. O que a gente tem? Quando chega, você sai de uma prova objetiva e você faz sua prova discursiva, ou numa segunda fase, ou junto com a prova objetiva, etc., a prova discursiva é um divisor de águas. Ela significa que se ela foi corrigida, é como se você já tivesse dentro do serviço público. Essa é a questão. Então, o que acontece no ato da correção, para você poder tentar entender? Quem geralmente vai corrigir essa prova, a sua prova, nem sempre é um especialista da área. Aí as pessoas falam assim, mas isso é um problema sério, porque, poxa vida, o concurso tinha que ter um cara, sei lá, de contabilidade corrigindo a minha prova da minha área, tinha que ter um cara da área jurídica corrigindo, etc. Mas isso não é assim, isso nunca vai ser assim. A gente tem que sair dessa idealização de achar que as coisas no Brasil são 100% perfeitas. Até porque se fosse assim, o concurso público seria muito caro. Então, o que há é o quê? Basicamente, as bancas vão arregimentar, vão recrutar pessoas para poder fazer essas correções. Algumas bancas são muito cuidadosas com essas correções e melhoraram muito, depois de passarem muita vergonha. A fase discursiva é uma fase completa muito cheia de erros. Muitos acertos, muitos erros. Os erros podem ser bons, por exemplo. Tem gente que passa no concurso a partir do erro de um examinador. Tem gente que passa, gente que é reprovado com condições de aprovação a partir do erro de um examinador. Falemos do CESP, para a gente não ficar muito blá blá blá. O que acontece? O CESP, em 2010, foi flagrado por um escândalo horrível. As correções da prova do Ministério Público da União foram correções assim, de chorar mesmo. Tanto que houve muitos recursos naquela época, tanto que eu falo assim, foi a virada do serviço recursal, e foi um momento que os cursinhos sentiram necessidade até mesmo de disponibilizar seus professores, porque até então todo mundo fazia um recurso, quebrava um galho, era um outro fazer um recurso gratuito. De repente você viu que você tinha que profissionalizar o negócio, não dava para ser, tipo assim, só dar uma dica para o aluno, porque havia erros grosseiros. Enfim, de 2010 para cá, a banca melhorou substancialmente. E ela tem feito uma coisa que poucos candidatos perceberam e que é importante perceber quando a gente faz concurso, que é o seguinte: agora, o que ela faz? Existe a banca de correção, que é aquela banca geral zona, que vai corrigir, que vai fazer essa correção às pressas. Um concurso grande, um concurso que pressiona uma banca muito, porque você tem um prazo que é muito parecido com os outros concursos. Aí você imagina um Tribunal de Contas do Paraná que tem, acho que nove áreas, né? E aí você tem essa banca corrigindo diferentes pastas, ou seja, é um sorteio, então vão textos aleatórios para esse examinador, pacotes. Ele pode receber um pacote da área 1, ele pode receber um pacote da área 2, entendeu? Então ele vai pegar aquilo ali. E os prazos são muito parecidos de um concurso para outro. Então, vamos supor, a banca pode fazer um concurso para, sei lá, um Tribunal de Contas do Pará, que foram apenas 3 tipos de temas, entendeu? Que aconteceu há pouco tempo, e pode pegar um concurso mais complicado, como
o de vocês, que tem questões variadas, tem pareceres e tal. Então, como que essa banca se comporta? Ela precisa entregar resultado, porque ela trabalha por produção. Então, ela tem que entregar resultado. Então, é natural que você abra sua prova, sua vista de prova, e se depare com uma resposta com a qual você não concorde. É natural. Só que antes de você dar qualquer passo, você tem que fazer uma autocrítica. Isso é muito importante. A gente não pode fazer recurso só porque a gente acha que a gente deveria passar no concurso. Existem níveis diferentes de entendimento nesse sentido, tá? Que eu espero que fique bem claro depois dessa conversa com você. Primeiro, o SESP fornece, antes da prova, da vista de prova provisória, ele fornece um padrão de resposta, que é o padrão feito pelo professor proponente da questão. Esse padrão vai para os examinadores e fica disponível para os alunos. Então, hoje a banca, eu falo que tem um trabalho maravilhoso, porque ela fornece esse padrão com antecedência e ela permite que nós possamos discordar desse padrão. É muito comum. Então, por exemplo, lá no edital tem um prazo que é para você olhar o padrão e ver se você concorda com aquele padrão. Por quê? Porque aquele padrão vai, inclusive, servir à banca recursal. Se ninguém discordou do padrão, ele permanece ali. Se os próprios examinadores do SESP viram que o padrão tem deficiências, né, eles vão lá e olham. Os alunos ainda não pegaram esse ritmo de ir lá primeiro recorrer contra o padrão. Recorrer contra o padrão não é só achar a resposta deficiente, mas é também mandar complementos, eles fazem complementações e tal. Isso tem um prazo, esse prazo já acabou. Nós estamos agora na fase recursal da sua prova discursiva, em que você vai montar recursos, né, contra a avaliação a depender de cada uma das suas questões ou do seu parecer, né, conforme você julgou que houve uma sobrecorreção, ou seja, um exagero na correção, um exagero no cálculo da pontuação, ou seja, há uma desproporcionalidade quando você compara a prova de um colega com a sua, né, na avaliação e tal. Então, o que você tem que fazer, assim que você pegar a sua prova, é tirar a primeira hora do dia para você fazer essa análise. Olhar todo, comparar com o padrão do SESP, olhar, julgar, olhar a sua classificação, porque tudo isso vai dizer como que você vai ou não proceder no recurso. Como é feito um recurso? Vamos lá. Digamos que, primeiro, quem deve fazer um recurso? Tá? Quem deve fazer? Quem, de fato, olhar para a sua prova, olhar para o padrão, ou mesmo olhar para fora do padrão e falar, não, o padrão é parcial, ele trabalha apenas alguns aspectos, o meu texto é muito mais completo, ele traz, inclusive, elementos atualizados que o padrão não tem. Dá para a gente recorrer pós-padrão? Dá, porque os últimos recursos o SESP aceitou, deu provimento, né, para ocorrências fora do padrão. Então, o que acontece? Por exemplo, mas que o aluno comprovasse que aquilo está certo. Então, você consegue comprovar. Como é que você vai fazer isso? Item a item. Se a sua questão discursiva possui itens, né, tipo assim, 2.1, 2.2, então você vai conferir item a item. Observe a pontuação. Note que o padrão, possivelmente, tem uma quantidade de itens de resposta. Eu vou dar um exemplo vulgar, tá? Mais localizado. Não deixa de ser técnico também. Por exemplo, prova da Polícia Federal lá, conhecimentos gerais. Então, havia um tópico falando sobre as causas do terrorismo atual, uma coisa assim. E aí o examinador citava 3 causas no padrão, ele citava 3 causas. É claro que existem muito mais de 3 causas, mas ele colocava 3 como uma referência. E aí a questão valia, por exemplo, 4 pontos. Então, o aluno olhava, eu falava para o aluno, observe que, se você pegar todas as provas, a gente aqui na coordenação consegue ver isso melhor do que vocês, porque a gente recebe um bolo de provas, um churrasco de provas na primeira hora, né? É muito grande. Então, o que acontece? Aí você observa, poxa, aí a gente olhava a nota, tem um padrão de aplicação da nota, por exemplo, se são 3 causas no padrão, o cara dividia 4 por 3. Então, ele ia dando a nota, a 2,66 para quem dava 2 respostas, 1,33 para quem dava uma resposta, concedente ao padrão. Ou às vezes ele dava mais, mas que ele notava que havia três causas, uma do padrão, 2 de fora, mas havia 3 causas ali notadas. Então, quer dizer, quem colocou 4 causas? Não, ganha 4 pontos lá, normal, não tem como dar mais. Então, você tem que olhar, inclusive, essa proporcionalidade.
Se você tem contato com outros colegas, é mais fácil. Se você não tem, você pode, de repente, consultar a gente, de repente a gente tem alguma orientação nesse sentido. Não vou falar que a gente vai ter, é porque a gente depende de as pessoas enviarem muitas provas para coordenação, para que a nossa equipe possa fazer uma análise preliminar. Essa análise preliminar, ela não fica decidida no início do dia, ela fica decidida ao final do dia, porque, tipo, você pode receber na primeira hora 100, sei lá, 50 provas da área jurídica, vamos supor, tá? Mas você pode receber 2 de TI. Então, eu não teria, então, até então, um padrão correto para TI. Mas dá para a gente investigar e ter uma noção dessa proporcionalidade. Inclusive, nós fizemos muitos recursos em cima de proporcionalidades. Enfim. Então, quer dizer, primeiro, faça esta avaliação técnica. Não se desespere. Faça esta avaliação técnica. Depois que você fizer essa avaliação técnica, observar a resposta, ver tal, pense na sua situação. Você tem que considerar o seguinte: se você estiver na iminência de passar, nossa, poxa, eu estou assim a duas, três posições antes do último. Aí todo esforço é válido, vale a pena você consultar, vale a pena você adquirir o recurso, mesmo de um profissional, porque várias coisas acontecem no momento recursal que eu vou explicar para vocês algumas situações. Então, se está quase na iminência de passar, você está quase na hora de se tornar um servidor público. Então, não é justo que você nade e morra na praia. Então, pode ser que você, de repente, não entre nas vagas, mas que você fique muito pertinho, entendeu? Cada pontinho, cada décimo que você ganhar ali é altamente significativo. Então, pode significar o quê? Que pode indicar que, se alguém desistir, né, você pode estar perto de ser chamado. E, gente, um dos casos que mais acontecem é o final de fila. A maior bagunça do concurso público não se dá com o primeiro e segundo lugar. Ele se dá, basicamente, com o final da fila, tá? É claro que nós estamos falando de concursos que tem muitas vagas, de repente, tá? Não tanto no nosso caso. Mas vamos lá. Enfim, se você, né, tiver passado ali, estiver ocupando a rabeira da saída da classificação, você passou, vale a pena também você investigar a sua prova discursiva e montar um recurso de defesa. O que é um recurso de defesa? Você vai pedir ponto igualzinho no seu concorrente, mas você está fazendo o quê? Você está pedindo um pontinho conforme alguma chance que você viu de recorrer para que você se posicione melhor. Ou seja, você quer um ajuste da correção para uma situação melhor, para que você possa se defender. Porque se o outro conseguir 0,25 e você conseguir 0,75, mesmo com o recurso dele, você se defendeu. Tá certo? Então, é uma situação. Agora, você foi muito mal na prova discursiva, mas muito mal. Você sabe que você não estudou, você sabe que não tem jeito, aí fica a seu critério. Eu faria um recurso? Eu faria, Júnior, da minha própria mão, faria, porque eu não deixaria de fazer nunca. É mais uma fase, eu entendo o recurso como mais uma fase no concurso. Eu pagaria por um recurso se eu estivesse na situação? Se eu tivesse certeza de que não houve má correção, aí eu não pagaria. Se eu estou mal classificado, mas eu percebo que houve uma má correção, consulte os cursos, os professores em que você confia, a coordenação em que você confia, peça uma avaliação, discuta, debata isso, pense como você pode conseguir aplacar essa questão toda, tá? Porque se a gente tiver de ser sincero, às vezes a gente peca pela sinceridade. E acontece de o aluno ficar chateado. Por exemplo, a gente fala assim, olha, a gente infelizmente não vai pegar o seu recurso, porque o recurso, por exemplo, é caro, é um serviço que não é barato, também não sai barato para o professor fazer, ele tem que perder 2 dias de trabalho para isso, então ele tem que compensar, não tem jeito, né? Porque ele ganha em cima disso. Então, o que acontece? Não tem como você a gente acha melhor você não fazer. Isso aí, aqui no ponto, a gente é bem sincero nesse sentido, a gente dispensa. E é claro que às vezes as pessoas ficam chateadas conosco, poxa, vocês deixaram de me dar apoio. Não é isso, são várias coisas. Existe um lado comercial que é você buscar recursos com maiores chances de retorno, porque o que é a taxa de retorno? É a chamada taxa de sucesso no concurso. Então, o aluno comunica. Então, isso para o professor é muito importante. Ele vai lá e coloca lá na seção de depoimentos dele, porque aquele modelo que ele construiu foi bom.
Então, ele já tem um modelo de trabalho sólido. Tem professores que são ganhadores de recursos, assim, à torta e direito. Tem outros que estão no início, já ganharam no início. Tem outros que já estão há algum tempo e ainda não conseguiram ter aquela pegada do recurso. Enfim, tem toda essa questão envolvida. Montar um recurso. Vamos supor, eu não tenho condições financeiras, eu posso montar sozinho? Tem uma eficácia parecida com os professores? Tem sim. Tudo depende de como você vai construir. O que acontece? Como é que é um recurso para o CESP? Recurso para o CESP é basicamente o seguinte: você precisa montar um recurso por itens, tá? Não é um recurso de texto inteiro. Aliás, vocês vão conferir isso amanhã na área do aluno. Tradicionalmente é assim. Eu peço para conferir, porque pode ser que de um processo avaliativo para o outro a banca mude alguma coisa, mas você vai conferir. Por exemplo, você faz recurso por itens temáticos e você precisa mostrar que você respondeu com correção aquilo que está no padrão ou indicar alguma outra fonte, tá? Tudo bem? Então, basicamente é isso. Se o que você respondeu está no padrão, você não precisa citar nenhum tipo, eu vou colocar, eu vejo aluno brigando às vezes com o professor, você não colocou no meu recurso um doutrinador. Falei, gente, se o CESP não parte deste processo para julgar, para deferir o seu recurso, para que o professor vai encher o seu recurso com o doutrinador se naquele momento o que foi julgado não é pertinente à questão? Se o que é válido é o padrão de respostas. Se você consegue provar que a sua resposta é de acordo com o padrão, para que doutrinador? Você vai fazer o cara da banca recursal ler à toa. E detalhe, eles não leem coisa extensa nem aqui nem na China, tá? A menos que o que você escreveu aqui não está de acordo com o padrão, mas o que você escreveu aqui está certo. Tem um professor lá, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado, que ele sabe que tem uma resolução bastante atual que retifica, corrige. E na época que foi feito o padrão, essa resolução não existia, de repente, isso acontece. Aí sim, aí o professor vai lá e levanta a jurisprudência, tá certo? Ele vai lá e levanta a doutrina, ele levanta a lei, ele mostra que, de acordo com o que está escrito no padrão, também não bate. Então, quem tem essas pegadas é o profissional, realmente isso eles têm, tá? Então a gente também tem que se deixar um pouco levar por esses caras. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, quero falar, como eu disse, desde o meu início, assim, da forma mais ética possível, no sentido de ajudar. Se eu não puder ajudar, não faz sentido, tá? Não vou bater em cachorro morto nessa fase que não faz sentido. Então, isso eu chamo a atenção de vocês. E por que eu tô falando isso? Por autodefesa? Não. É porque eu fico vendo, às vezes, que quando chega essa fase, né, aparece tudo. Aparece quem nunca mexeu com recurso, aparece gente te oferecendo mundos e fundos, gente garantindo coisas para você, entendeu? Gente, primeiro, o recurso só vai ser deferido se realmente tiver chances recursais de ser deferido. Não existe você apelar. Eu vou apelar, pelo amor de Deus, vou conseguir. Não tem, tá? É claro que acontecem coisas, às vezes são surpreendentes. Por exemplo, já houve no STJ, salvo engano, no concurso da ENAP, ano passado, acho que foi ano passado, o que aconteceu? A gente negar um recurso para o aluno, falar que não tem jeito, o aluno ir lá fazer o próprio recurso e o examinador concedeu pontos. O aluno veio, brigou com a gente horrores, falou, poxa, vocês são um bando de mal amados. A gente tem que ser ético. A gente olha e fala que não dá, mas a gente não tem culpa se o examinador, de repente, em determinado momento, cansado, sei lá, resolveu conceder um deferimento. Por isso que eu falo, lutar pelo recurso não é erro. Lutar não é erro. Pagar pelo recurso depende de uma série de coisas. Você tem dinheiro sobrando, então você paga. Vale a pena. Aí você faz o que você quiser quando você tem dinheiro, né? Você tá certo, errado, você faz o que você quiser. Você tem um dinheiro contado, é o seu tempo de investimento no concurso, você parou para estudar, as coisas são mais difíceis. Poxa, pensa um pouquinho, acabou a fase recursal, você não conseguiu investir, vem cá, conversa com a gente, vem estudar para concurso, entendeu? Chega ali, manda no meu e-mail, Júnior, olha, acabou que não deu certo, dá para eu continuar estudando para a Receita Federal, o que pode ser feito por mim? A gente te ajuda, a gente quer o aluno lutador, porque a gente sabe que ele vai aprovar, e aluno aprovado no concurso é nome para qualquer curso. O curso não precisa, como eu disse, não precisa bater em cachorro morto para fazer nome, nem um curso, né? O ponto está aí há anos na estrada, tá certo? Mesmo com crise, sem crise nunca quebrou, em função exatamente disso, porque não precisa fazer isso. Então vamos lá. Então a gente tem essa questão envolvida. Então você pode fazer o recurso simplesmente com palavras simples, sem, se você resolver fazer de próprio punho, né? Sem, como é que eu falo, enfeitar demais o pavão, sendo bem objetivo, dizendo onde está o erro,
da avaliação, né? Mostre em que linhas você escreveu aquilo corretamente. Se aquilo bater com o padrão, você usa o padrão. Se não bater com o padrão e você discordar do padrão, você pode usar uma norma, uma jurisprudência, o que você quiser, que comprove aquilo, algum manual, né, algum autor, vá lá, compare com o que você diz, e peça claramente a pontuação de que você precisa, tá? Peça claramente isso, certo? Isso é o recurso. Isso é o recurso. Ah, mas ficou tão pequenininho, ficou com 5 linhas. Isso é o recurso. Ah, mas o Sandro, professor nosso, fez um recurso para mim que está aqui com 15 linhas, 20 linhas, é isso mesmo, Júnior? O Sandro tem feeling para recurso. Dependendo, ele faz o recurso do tamanho de um boi, mas ele sabe onde ele está fazendo, tá? Sabe o que ele está fazendo. Até porque, se não pudesse, a gente não deixaria passar. Isso é básico, tá? Ah, o Aloísio é um professor que nunca coloca doutrina no recurso. Eu fiquei chateado porque ele não colocou nenhum doutrinador, ele só comparou o que eu escrevi com o que estava ali na grade. Cara, eu sou um pouco. Eu tenho que ser verdadeira. Tipo, eu particularmente, às vezes eu brinco com a Luiz que eu não gosto muito do texto dele. Tá? Como coordenador, eu falo, poxa, gosto, te acho prolixo. Mas eu tenho que ser justa com a Aloysio. É o professor que mais tem recursos deferidos no ponto dos concursos. E é um professor que atua basicamente na área de recursos. Ele vive por conta disso. Então, talvez seja esse o grande segredo do Aloysio. É claro que nenhum professor vai expor para você o recurso que ele faz, assim, Júnior, mostra para mim como é que eu faço. Isso eles não vão falar. Mas eu sou uma professora que faço muitos recursos, né? Quando não estou coordenando, naturalmente, e tenho bons deferimentos também, escrevendo de uma forma mais enxuta. Então, o modelo que eu passo para vocês é o meu modelo, o modelo Júnior Andrade, que tem muitos modelos de deferimentos, bons modelos de deferimento. Então, o que eu sempre falo para aluno, faça um recurso objetivo, diga o que você quer, onde está errado, faça um recurso conciso, econômico, e faça um recurso com a fundamentação adequada. Quando eu falo adequada, não adianta você citar 1000 doutrinadores sem noção, tá? Você tem que observar qual é a sua base de fundamentação, se vai ser o padrão ou se vai ser fora do padrão. Se você é um cara, né, que falta tão pouquinho, igual eu disse, cada modelo de professor ajuda. É o que eu quero te mostrar agora, indo lá no site do Ponto, eu quero falar sobre cada perfil de elaborador, mas não quer dizer que você tem que se prender. Ah, então eu não posso pegar recurso com o meu ZAC por causa disso. Não, você pode entrar em contato com ele vai entrar em contato com a nossa coordenação, dependendo porque lá na área do ponto você pode, por exemplo, discutir com o professor a questão recursal envolvida. Olha, professor, eu estou na situação X. Eu sempre falo, o aluno que ganha recurso é o aluno que dá muita informação ao professor. Ele tem mais ou menos uma noção de quantos pontos ele precisa, para ficar bem classificado, ele sabe qual é a sua posição. Gente, é o que a gente precisa para fazer um ótimo recurso. Tá? O SESP dá muitos deferimentos? Dá. Júnior, mas são muitos mesmo, gente. A gente tem o maior histórico que nós temos de pontuação assim alta no SESP foram 12 pontos. Acho que são isso. Acho que foi isso. Se eu não estou enganada, 12 pontos. Cada banca tem um volume. O SESP é uma banca conhecida por dar pontos fragmentários, deferir bastantes recursos, mas deferir principalmente de forma bastante fragmentária, tipo 1 ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa, 3 pontos alguma coisa. E aí, dependendo do tipo de recurso, o SESP dá bastantes pontos. Cada um tem um perfil, tá? Aqui no ponto, é tão interessante, a gente faz um trabalho que é mais ou menos assim, vamos supor, o professor Celso Natali é um professor a quem recorre não, vocês ainda não sabiam disso, a gente faz isso muito nos bastidores. Então, vamos supor, o Celso Natali tem uma forma de recorrer que normalmente traz para ele uma boa numeração de pontos. Por exemplo, você está desesperado, precisa de 9 pontos. A gente tem os professores que são responsáveis por essa gama de pontos altíssima, né? Então, nós temos lá o Celso Natali, temos o Meusac, etc. Eu vou mostrando para vocês depois. Então, esses professores normalmente têm textos que conduzem as bancas a um deferimento de pontos maior, mas é claro que eles analisam a possibilidade. Eles não vão pegar a sua prova e falar assim, vou fazer para você, vou conseguir 10 pontos. Não, eles vão te falar, não tem condições. Não, temos condições, sim. Entendeu? A Tati, por exemplo, Tatiana Rocha,
né? Às vezes ela pede 10 pontos, vem 12. Às vezes ela pede 7 pontos, vem 10. Tá? O Celso aconteceu a mesma coisa com ele. Enfim. Então, cada banca comporta de uma forma. Mas é interessante que as bancas, quando a gente pega se o Celso não, o Celso é mais novato, mas se o Mesaque conseguiu no TCU uma boa quantia de pontuações para alguns dos seus candidatos, é interessante que na ESAF ele consegue a mesma coisa. E é interessante que na FGV ele vai conseguir o mesmo efeito. E a gente já tem estudos aqui no ponto, estudos na nossa área interna, que nos indicam essa possibilidade, tá certo? Mas como eu disse, você querendo fazer recurso, tem vídeo meu no YouTube para você fazer o seu recurso. Eu não quero que você venha para aqui reclamando, eu quero que você venha para aqui consciente, tá certo? Eu não quero que você venha para aqui desesperado, eu quero que você raciocine o que você quer. Eu prefiro lidar com o aluno dentro da razão do que com o aluno na pressão, porque na pressão o professor não consegue produzir muito menos. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, quando você tem que olhar na sua área, né, como que é feito o ato de protocolar o recurso, se é feito por itens, veja se a banca dessa vez não colocou o total de caracteres, por exemplo, a ESAF pede, o SESP não pede, mas pode ser que peça, né? Ah, é um recurso gramatical, aí não, a gente não está com o recurso gramatical aberto ali, mas eu posso ver para vocês um professor que mexa com isso. A parte gramatical, gente, deixa eu explicar. Por que não estamos com recurso aberto na parte gramatical? Porque a parte gramatical, cada errinho de português no SESP é muito pouquinho. É 0,06 ponto. É muito pouquinho. É 0,06 ponto, tá? É muito pouquinho mesmo. O que a gente faz, às vezes, por exemplo, o professor Macarrão é bom pra caramba de recurso. Bom, bom. Ele resolve bombas. Por exemplo, você faz uma consulta para ele gramatical, ele olha dentro da parte de conteúdo. Se ele observar que existe algum elemento discursivo, o cara é bom de análise de texto, aí o que ele faz? Ele fala, olha, foi negado lá no Mariotti em conteúdo, foi negado no Marcelo em conteúdo, mas a forma como esse aluno escreve e a forma como está no padrão, ou a forma como foi questionado, induz a erro. Ele consegue fazer essas coisas, e o Marco é bom de cálculo. Então, ele é um bom convencedor, mesmo não sendo da área dele, tá? Isso ficou provado para nós no último concurso da ANAC, em especial. Foi um concurso que ele não estava na grade de vendas dos recursos, nós tivemos que colocá-lo, porque quando ele começou a fazer a me ajudar a fazer as pré-análises, ele falou, Júnior, tem um probleminha aqui, os professores não viram. É um problema semântico, da forma como é questionado isso daqui, e conseguiu deferimento nos recursos em que ele apontou esse erro, tá? Então tem essa questão, fez isso em outros concursos também, da ANAC, eu lembro que é bem recente para nós. Enfim, eu vou mostrar agora a grade de professores ofertantes até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo há um dia antes do recurso de vocês. Depois, pode ser que a gente tenha outros professores, vocês podem me escrever no e-mail da coordenação, que tem no artigo meu, lá no Pontos Concursos, tá? Ou no artigo que você está lendo, né, dependendo de onde você achou esse vídeo, em que eu explico ali, deixo o e-mail da coordenação se você precisar nos consultar, tá? Eu estou praticamente um dia por conta disso. Como que a gente procede para você não ficar louquinho? Da seguinte forma, primeiro dia, eu peço aos professores para não liberarem recursos no primeiro dia, no dia 13. Por que não? Porque a gente gosta de analisar o volume de provas que chegou, analisar tudo que a gente tem. E outra coisa, Júnior, vai ser feita uma pré-análise, tá? Preste atenção no que eu vou explicar aqui, para você não ficar chateado comigo. Quando há um tempo maior, ela libera as provas no dia e dá mais 2 dias, a gente consegue fazer a pré-análise aqui. O que é pré-análise? Você manda primeiro a coordenação, a gente transfere para o professor te dá um aval, se sim ou se não. Ele não detalha porque não dá tempo, tá bom? É muita coisa, a gente recebe centenas de provas assim muito rapidamente. Então, ele mais ou menos diz para você, olha, temos boas chances, e quando eles falam, eu sempre peço a eles o máximo de honestidade possível nesse sentido. Ou não temos chance alguma, faça você seu recurso, tá bom? Não desista, faça você seu recurso. A menos que você fale, tem gente que insiste, não, mas eu tô com fé, eu quero que você faça assim mesmo, aí é outra história, seu acordo com o professor.
Enfim, então, o primeiro dia para isso. Quando o CESP não dá esse prazo, ou seja, ele liberou o resultado às 9 horas da manhã e vai fechar nos dias 18 horas, aí não tem pré-análise. O que a gente pede? Os professores não estão entre o e-mail e a plataforma, eles estão na plataforma. Então, não dá para ficar fazendo isso aqui com o professor. Então, até porque tem gente que compra, e quando compra o recurso, o professor olha, ele pede, Júnior, cancela. Ou senão pede lá na gerência do ponto em Brasília, gente, cancele. Por quê? Porque não vai dar recurso. Então a gente cancela sem ônus algum. Antigamente, quando era outra coordenação, tinha uma taxa, parará, pererê, a gente extinguiu porque a gente acha injusto, né? Foi uma coisa que eu pedi ao ponto, o ponto prontamente atendeu. Eu falei, cara, já estão sofrendo, não vou cobrar esse trem, não. O que, mineiro trem, né? O que a gente notar que realmente não está legal, a gente pede para cancelar. Então, se você, como existe uma oferta pequena, porque os professores não conseguem abrir tanto assim, o que vai acontecer? Você pode fazer a sua compra, no sentido de você garantir o seu lugar na fila, se a gente não tiver prazo para pré-análise, tá? O professor estará no sistema, ele no primeiro dia, ele normalmente não faz recurso, ele analisa todas as compras, por quê? Vamos supor que ele liberou 5 vagas, dessas 5 vagas ele invalidou 3, 3 não servem. O que ele faz? Ele pede para abrir mais 3, ele anula essas e pede mais 3. E a gente invalida um volume muito alto. Então, por exemplo, se você não conseguiu comprar na parte da manhã, volte ao site do SES, ao site do ponto. No final do dia, se não peça uma reserva na coordenação, a gente reserva também, para que você possa não perder a sua vaga. A gente reserva conforme a gente vai recebendo os pedidos, tá, gente? Não existe uma preferência para a reserva. E aí, os professores começam a trabalhar da noite para o dia. Tá certo? Então, não fique nervoso se o professor fez recurso de madrugada. Ele fez recurso de madrugada porque é o horário que ele tem. Nós temos professores que são oficiais de justiça, tá certo? Ou que, por exemplo, a maioria trabalha durante o dia, porque a maioria é concursada, então vai fazer o seu recurso à noite. Tá? Eles estão acostumados com esse perrengue. A vida de um professor de concurso público é virar à noite. Todo mundo faz isso. Quando chega no dia seguinte, deu 4 horas da tarde, você está desesperado? Ele está fazendo recurso. Ele vai te entregar o seu recurso, ele está fazendo recurso. Por quê? Tem recurso que é muito rápido, tem recurso que é uma vida. Recurso que não bate com o padrão, mas que está certo, o cara às vezes tem que constar meio milhão de coisas, saber por o aluno tirou isso aqui. Tem que ver, ou tem que trocar, tem que intercambiar. O cara está fazendo um recurso na parte de contábil, tem alguma coisa envolvendo, sei lá, a LRF, por exemplo, então ele não só analisa ali, mas ele costuma trocar informações com outros colegas. Então, você tem que ter paciência, porque ninguém está aqui contra você. Ou, pelo contrário, as pessoas estão aqui tentando salvar, jogar a última boia aí para você virar servidor, tá? E quando você virar servidor, quando o recurso for exitoso, comente com o seu professor, dê o seu depoimento, porque é importante que ele saiba exatamente qual foi o texto, qual foi a pegada, né? Hoje você está nessa situação dependente disso. E graças aos depoimentos que tem, eu vou mostrar aqui para vocês, agora sim eu vou compartilhar com vocês o site do ponto, só para mostrar algumas coisas, né? Quando você entrar no site, clique em recursos tem matrículas abertas, como funcionam depoimentos, é legal você ler os depoimentos, tá? A gente não coloca o nome explícito do aluno, pode ficar tranquilo. Por que a gente não coloca? Porque ainda durante a fase recursal, mesmo quando o aluno consegue os pontos, ainda existem outras fases, ele fica com medo de abrir o seu nome, então a gente respeita e deixa. E temos a seção de matrículas abertas, então como funciona, tá bom? Aqui essa seção. Então, quando você chegar aqui, você vai ver o nome dos professores, o seu concurso, se o professor vai fazer o recurso para parecer, se ele vai fazer o recurso para questão, tá? E embaixo, né, antes de você falar, olha, não tem recurso para minha área, sempre tem alguém desesperado assim. Só você olhar que tem páginas, tá? Certo? Se você vier aqui na página 10, você vai localizar outros professores. O professor Luiz foi um dos primeiros a mandar. Geralmente, quando o professor manda a oferta, primeiro plano, ele vem para a página mais antiga, né? A fila vai sucedendo, tá certo? Então, por exemplo, aqui, cita alguns, só para você tentar entender qual é o perfil e o que você pode fazer para você incluir nos seus estudos. Não quer dizer que você não possa pegar outro professor. Vamos supor, o professor Aloysio é um professor especializado em recurso, ele faz para diferentes áreas, porque ele já concursou para várias áreas, inclusive, né? É um professor que
que fez vários concursos, foi aprovado em vários concursos e tal, então é bastante conhecedor de várias áreas. E é um professor, por exemplo, eu lembro que, eu vou citar o concurso da ANAC, gente, apesar de não ser CESP, mas como eu disse, o êxito do professor, ele tem muito a ver com sua característica, nem tanto com relação à banca. Vou citar o da ANAC, que acabou a correção há pouco tempo, tá? O TCE do Pará, a gente praticamente foi feito só recurso para conhecimentos gerais, então eu não tenho esses professores aqui, que é outra linha, tá certo? Então, olha só, se você pega, por exemplo, o Aloysio, né? A Luísa, eu lembro que teve um aluno, assim, vou citar para não ficar contando casinho no vídeo inteiro, tá? São vários casos. Mas teve um aluno, por exemplo, que em 7 lugares ele estava lá para trás, tipo assim, tinha sete vagas abertas. E esse aluno estava em 43, alguma coisa assim, ele pulou para quarto lugar. Então, o que acontece? Como que é o recurso do Luiz? Já falei com vocês. É um recurso apoiado principalmente no padrão de resposta. Tá? É um recurso que, o Luiz consegue muitos pontos, vou explicar. Não é que ele consiga muitos pontos, o Luiz ele consegue pontos mais fragmentados. Mas, coerentemente, é o CESP que foi a banca que mais deu recursos para ele. Tá? Recursos válidos aqui, recursos reconhecidos feitos para ele. Mas como é que um cara está em 43º professor e pula para quarto? É porque, às vezes, 2,5 pontos, foi o caso desse aluno, né, foi o suficiente para ele dar esse salto enorme sobre a maioria dos candidatos. Tranquilo? Quando eu saio aqui, né, do Aloysio, deixa eu ver outro professor aqui, tá? Gente, professor que eu não falar é porque eu não tenho depoimento, não tenho ainda registro, tá certo? De êxito. Por exemplo, Mariotti, um dos nossos melhores professores recorrentes, né? A gente já teve aqui em concurso passado, concurso da PO, que foi um dos últimos que o Mariotti trabalhou, também uma situação muito parecida com a situação da Luísa, e no TCU, que foi o CESP, basicamente, o Mariotti disparou aí com um bom número de recursos ganhos, né? A gente teve uma aluna, eu lembro, não esqueço dessa aluna, que estava bem fora das vagas também, eu não lembro, ela estava acho que 12 posições fora das vagas, ela conseguiu pular para 8 posições após o último, tipo, ela conseguiu entrar após o último deixarem 8 para trás, né, ainda depois dela. Então, é um professor também que consegue até um conjuntinho de pontos expressivo em torno de 5, eu vejo a média de pontos dele, assim, entre 2,5, 5 pontos, 6 pontos, mais ou menos, de retorno, de taxa de retorno de recursos. Temos, deixa eu ver quem mais aqui, o Celso Natali, olha que coisa curiosa. O Celso Natali é um professor que está no seu 2º ou 3º recurso, tá? É um professor que praticamente é novato, então a gente evita, a gente indica os sempre os mais afiados nesse momento, a gente tem que ser sincero com o aluno, mas a gente também não deixa de contratar novos professores. O Celso entendeu a dinâmica, foi um professor que trabalhou no concurso da ANAC recentemente, e que foi responsável, surpreendentemente, aí, por conseguir acima de 7 pontos, entre 7, 10, 12 pontos de média nos recursos que elaborou. Não é um professor que deixa muitas vagas disponíveis, podem perceber que não, tá? Tem muito pouco tempo, né? Então ele deixa um número muito restrito de vagas disponíveis. Mas a gente pode tentar aumentar se você não conseguir enxergar isso aqui a tempo. O Walter eu não tenho um registro ainda, é um professor antigo nosso, mas ele não mandou um registro, então não, mas é ótimo elaborador de recursos, tá? Eu só quero dizer que não tem um registro, como eu não tinha do Celso da última vez, e quem comprou se deu muito bem. Basicamente, é essa conversa que eu tenho com você, na sinceridade. Né? O Mariotti que eu já expliquei para vocês. Depois nós temos, né, a professora Tatiane Rocha, que é excelente elaboradora, é tipo o Celso Natali, para conseguir pontos recursais. O Sandro é tipo o Celso Natali. Mesma coisa, eu falei tipo o Celso Natali, porque foi o primeiro que eu citei também, tipo o Mariotti, tipo o Celso Natali. Excelente elaborador, a gente tem aluno aí com história, com passagem pelo Sandro, que conseguiu bastante pontos, mas é o tipo de recurso que o Sandro pega muito, eu noto que tem muito sucesso, aquele aluno está tão desesperado que ele tem que recorrer a várias fontes, tá? Então é mais o recurso do desespero, vamos dizer assim. Recursos mais objetivos, Tatiane, Celso,
Mariotti e tal. Mas o Miyazaki é show para fazer recurso e ter recurso deferido. Eu acho que, poxa, eu lembro de um caso muito significativo no caso do Miyazaki. Um aluno estava no 95º, 95, né? E ele precisava de 10 pontos para ele entrar. Era um caso assim impossível. Mas aí eu falei, Miyazaki aqui. Aí o aluno comprou si mesmo. A gente falou: olha, não tem jeito não. Tá? Não tem jeito, não tem jeito, porque o professor já negou o Miyazaki, negou o Ricardo Vermelinger, que é outro excelente elaborador, mas está de férias, não está aqui. E aí o que aconteceu? O aluno quis comprar a si mesmo. A gente quebrou a cara. O Miyazaki conseguiu fazer o recurso do cara sabe aqueles 45 minutos faltantes? O aluno comprou ali o aluno tinha desistido um dia antes, o aluno comprou no último dia, na reta final. O Miyazaki tinha 2 vagas abertas, ele comprou uma. E é o cara que mais faz recurso no ponto hoje. O cara conseguiu tirar o sujeito de 95º e jogar para 37º. 37ª posição. Eu não sei se esse aluno passou, porque ele estava assim, longe de tudo. Mas o aluno ficou tão louco, tão feliz, porque ele nunca imaginou que fosse conseguir 10 pontos no recurso, tá? Teve, acho que outro também que estava. Ele estava em sexto na prova objetiva. Quando saiu a discursiva, ele passou para a posição 22, quer dizer, a prova discursiva arrebentou o aluno. E aí ele fez o recurso com o Miyazaki também, aquele recurso da reta final mesmo, do final do dia, porque, ao contrário do que os alunos falam, ficam criticando os professores, é exatamente na reta final que o professor já passou por muitas provas, ele está mais afiadaço, por isso que sempre o Miyazaki deixa para trabalhar mais no final quando está quase fechando o mesmo dia, vai no risco e vai certo. E foi exatamente o que aconteceu. Esse aluno também, olha só, ele estava em sexto antes da prova discursiva. Quando teve a correção da prova discursiva, ele passou para 22º, ficou fora do concurso. O Miyazaki conseguiu fazer com que ele voltasse para 15º dentro das vagas. Aí o aluno não acreditou, foi muito legal, foram muitos pontos aqui concedidos. Então aqui, parabéns ao Miyazaki, aquele bonzão mesmo. Quinta página, quem nós temos, além do Miyazaki aqui atuando para nós em várias frentes, porque o cara é bom. Marcelo Seco, excelente elaborador. Né? Contabilidade é abençoada por causa desse cara. Porque o Marcelo ele tem taxa de retorno no CESP que é muito boa, né? No TCU, por exemplo, nós tivemos muitas taxas de retorno. Talvez vocês vão encontrar todos os depoimentos aqui, gente, vou explicar para vocês por quê. Porque o ponto renovou o site. Quando renovou o site, parte do banco de dados foi perdido, dessa parte de depoimentos, principalmente de artigos, né? Manteve-se o banco de dados de cursos, mas a gente ia dar muito trabalho para a TI e a gente abandonou algumas coisas que na época não eram tão interessantes. Mas o Marcelo é um cara que é também excelente elaborador, lida muito com o padrão de respostas muito bem. Pode confiar que aqui, praticamente eu separei os melhores, tá? Basicamente para vocês. E mesmo às vezes não tendo taxa de retorno do professor, tá? Ou porque ele não comunicou, ou porque ele não pediu o aluno, ou que o aluno não mandou, a gente sabe que o texto é muito bom e não desmerece os demais. O Alberto Macedo é um excelente professor para lidar com a parte de normas da área tributária, mas é um conhecedor a fundo. Também temos bom retorno do Alberto, principalmente nos tribunais de contas, certo? Um bom retorno. No TCU, ajudou a aluna a ficar muito bem classificada, a aluna que estava fora entrou, graças aos recursos do Alberto, foram excelentes. O Deusvaldo, a gente teve até que fazer uma estatística de deferimentos dos recursos dele, porque foram muitos recursos deferidos, então nós tivemos que estudar, passar e fazer toda uma estatística para poder analisar todos os deferimentos, porque foram volumosos, né? Ele vai abrindo, ele abre poucas vagas, quando ele libera, ele abre mais vagas, é só você ficar de olho, tá? O Marcelo Seco, eu falei para vocês, que é o de contabilidade, muito bom professor recorrente, mas muito bom mesmo. É um texto que é muito parecido com o meu, inclusive dele, do Alberto, tá? Eu gosto bastante, porque tem bom resultado. A Elisa, não tenho ainda o resultado dela, tá? A Elisa é mais ou menos do tipo do Celso Natali, pouco tempo de recurso, o Celso já tem os resultados, a Elisa ainda não tem o resultado, mas particularmente gosto da forma como ela recorre. O Gustavo Rocha vai pegar toda a área de engenharia, excelente elaborador, me deu um bom número de vagas, eu chorei
que ele pudesse disponibilizar isso aqui. Ele entendeu, tem recursos deferidos, recursos reconhecidos. Como eu disse, eu não lembro todos de cabeça, lembro dos mais marcantes, são os mais próximos, mas tem essa boa taxa de evolução, né? Nós temos também, aqui na primeira página, o Fernando, que é muito bom em TI, tá, gente? Quem vai fazer TI, o problema é que o Fernando libera muito pouquinha vaga, mas quem vai fazer TI sabe que pode contar com o Fernando, porque o Fernando trouxe para a gente aprovação nos últimos concursos de TI, praticamente recursos reconhecidos em todos os recursos que ele fez. É novato como o Celso Novato, que eu digo assim, quando você pega o Mariotti, né? O Mariotti está há anos conosco, tá trabalhando aí nessa questão de recursos. Quando você pega, você vai pegar, por exemplo, a Elisa, o Celso e tal, são professores que têm menos tempo de trabalho conosco, tá? Então, gente, recurso é isso daí. Cada professor tem um estilo. Tem professores que você vai contar mais, está muito desesperado, então tem professor que ganha mais pontos, ganha um volume maior. Tem professores que, ao contrário, ganham menos pontos, mas pelo menos tem um volume, eu digo assim, em termos de números, mais recursos reconhecidos em termos de números, tá bom? Diferença de você fazer um recurso para um professor fazer recurso. De elaboração, praticamente nenhuma. Qual que é a diferença? Professores que ganham recurso têm cartas na manga. Carta na manga, eu falo assim, ele tem, não é nenhum segredo não, ele tem basicamente quais foram os textos que deram deferimento, a forma como eles escreveram, o que eles atacaram, então eles têm tudo isso reservado. É como se eles tivessem, é como você tivesse uma carta de crédito, né, nas suas mãos. Então você tem ali uma fonte maior de pesquisa daquele concurso, daquela banca, para que você pudesse recorrer, tá bom? Ou é isso, espero ter ajudado um pouquinho. Se quiser, procure a gente aí a partir do dia 13, né? Tudo está indicando que vão liberar as provas dia 13. A gente tendo tempo, a gente faz pré-análise. Se a gente não tiver tempo, você pode adquirir. Se o seu recurso não tiver provimento, o seu dinheiro vai ser estornado, tá bom? Não tiver chance de provimento. A banca vai dar provimento para tudo que ela enxerga? Não, não existem bancas perfeitas. Não existe uma resposta. Olha, o recurso, ele... Poxa, mas você me falou que poderia... Chances, às vezes, tem, mas nem sempre a gente conta que o examinador recursal estará no seu melhor dia ou na sua melhor intencionalidade. Existe toda uma questão, né? Será que a banca vai reconhecer que cometeu muitos erros? Por exemplo, quando o concurso está muito escandaloso, é o caso da ESAF nos últimos concursos, concurso extremamente escandaloso, então ela reconhece fica com medo de reconhecer um volume grande para não deixar de ser contratada para próximos eventos discursivos, entendeu? Então, quer dizer, o CESP tem sido coerente, tem sido coerente. Vamos ver se a gente vai ter nenhuma surpresa ruim, tá? No mais, eu te desejo aí sucesso, desejo que você não perca a vontade de batalhar pelo seu concurso. Se você quiser seguir estudando, procure a gente, vai lá e converse conosco, né? Não se sinta pós-recurso derrotado, nem durante o recurso. A gente erra a cabeça. Se a gente não errar, a gente não aprende nunca. Se a gente não errar, a gente não sabe como acertar, tá bom? Então, beijão para você. Obrigada aí por ter prestado atenção nesse vídeo extenso, sem fim, tá? Beijão.